Mas agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 9, verso 35. Mateus capítulo 9, verso 35. Esse texto também, ele é um texto que vai nortear o nosso proceder neste ano. Então nós estamos interrompendo a nossa série, como ser um cristão que está em Cristo e na cidade, uma exposição em Efésios, para trazer uma mensagem do dia da visão, uma mensagem que vai nortear o nosso padrão, o nosso estilo de vida, como nós vamos viver nesse ano de 2025. Mateus 9, verso 35, o texto diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que envie trabalhadores. Feche os seus olhos e vamos orar mais um pouquinho. Deus, nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que abra os nossos olhos espirituais, que abra, Deus, a nossa audição, que quebrante o nosso coração para que estejamos sensíveis ao mover do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que venha falar conosco através dessa palavra, que é viva e eficaz. A Tua palavra, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medula, espírito e alma. Essa palavra que não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Essa palavra que Timóteo diz que é divinamente inspirada, apta para o ensino e para a correção. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés. Ministra, Senhor, uma palavra que tenha o poder de renovar o nosso entendimento, de mudar a nossa postura, de alinhar a nossa vida ao centro da Sua vontade, de corrigir, Deus, o nosso caráter e fazer com que a nossa agenda seja a Sua agenda, que o nosso estilo de vida seja coerente com aquilo que agrada ao Teu coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Querido, há um padrão para todo cristão, há um estilo de vida para todo cristão, é em cima disso que nós trabalharemos neste exato momento. A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, é que nós, os filhos de Deus, os cristãos, membros da PIB-BH, nós devemos manifestar o reino enquanto nós nos movimentamos na cidade. O nosso movimento na cidade, ele não pode ser aleatório. O nosso movimento na cidade, ele precisa ser intencional. O nosso movimento na cidade não pode ser um movimento onde nós não sabemos o que estamos fazendo, onde nós não sabemos o que devemos falar, como devemos proceder, mas ele precisa ser um movimento que manifesta o reino de Deus. O verso 35 diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades. Jesus ia passando, mostra a mobilidade do ministério de Jesus. Ele não estava parado, ele não estava estático, ele não estava esperando que as pessoas viessem ao encontro dele, ele ia ao encontro das pessoas. Ele sabia quem precisava, como precisava. Então o movimento de Jesus era um movimento de ir ao encontro dos necessitados. A Bíblia em outros textos diz que Jesus andava por toda a tarde, procurando o bem que ele pudesse fazer, curando a todos, multiplicando o alimento. O texto continua dizendo que ele andava por todas as cidades e povoados. Ele não fazia acepção de lugares, dizendo, não, esse é um lugar que não merece ser alcançado.
Essa é uma cidade pequena, esse é um lugar que não é estratégico, não. O texto diz que ele andava pregando por todas as cidades. Não há lugar ruim para Jesus, não há igreja ruim para Jesus, não há campo morto para Jesus. Aonde Jesus Cristo chega, Ele muda, Ele transforma e Ele faz acontecer. Sabe, tem muitos pastores que estão dizendo, esse lugar é um cemitério de pastor. Há muitos missionários que dizem, esse campo é um cemitério de missionários. Há muitos de nós que pensamos, não, esse bairro não é estratégico, essa cidade não é estratégica, mas todos os lugares são estratégicos para Jesus. Todos os lugares. O bairro aonde você mora é estratégico para Jesus. O condomínio que você mora, o prédio que você mora é estratégico para Jesus. Nós não podemos nos perder no meio. Nós não podemos nos perder no caminho. Há uma intencionalidade do porquê Deus te colocou nesse bairro, do porquê Deus te colocou nesse prédio, do porquê Deus te colocou nesse trabalho. O texto diz, pregando as boas novas do reino de Deus. Ou seja, a mensagem de Jesus não era uma mensagem apenas de uma salvação após a vida, mas era uma mensagem de inclusão em um reino. Um reino onde você tem uma nova cultura, uma nova lógica sistêmica, e talvez você não consiga entender isso na prática, e é muito fácil de explicar isso para você, fazendo uma pequena analogia entre dois países, o Brasil e os Estados Unidos. Muitos brasileiros querem morar nos Estados Unidos, acho do que aqui, mas aqui você tem 30 dias de férias remuneradas, aqui você tem feriado, aqui você tem final de semana, aqui você pega atestado médico, aqui você falta ao serviço. Nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos, para você tirar alguns dias de férias, você precisa primeiro trabalhar de 5 a 8 anos para ter direito a férias. E mesmo assim as suas férias não são remuneradas. Trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha. Não tem esse negócio de atestado médico, feriado, final de semana. Naquele país as pessoas têm de 2 a 3 empregos para conseguir manter o padrão de vida. Então quando você sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, se você não quer virar um homeless ou um morador de rua, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa entender a lógica sistêmica dessa nação, para que você possa praticar então os princípios e valores daquele lugar. A mesma coisa é a mensagem de Jesus. Não é uma mensagem de salvação apenas para a vida após essa vida, mas é uma mensagem de salvação também para essa vida. É uma mensagem que muda a lógica sistêmica dessa pessoa e inclui ela dentro de uma nova cultura, dentro de novos valores e novos princípios, curando todas as enfermidades e doenças. Você observa que o ministério de Jesus era um ministério de integralidade. Ele estava preocupado com a mente, ele estava preocupado com as emoções, ele estava preocupado com o físico, ele estava preocupado com o espiritual. A pregação do Evangelho, a manifestação do reino de Deus é para todo ser humano em todas as áreas da sua vida. Jesus Cristo quer redimir o ser humano por completo. Ele não quer trazer apenas salvação para uma vida após essa vida, mas Ele quer trazer dignidade para essa vida. Ele quer tirar essa pessoa de uma vida miserável, Ele quer trazer uma vida plena para essa pessoa. Por isso, a paz e a alegria também são fruto do Espírito Santo, porque Ele tem vida plena, vida abundante. E quando nós pregamos o Evangelho de Deus, nós precisamos ter compromisso em trazer o reino de Deus, que seja na terra, assim como é no céu. Essa é a oração do Pai Nosso. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar, que seja na terra como é no céu. A segunda coisa que eu observo nesse texto, é que nós devemos tirar um tempo para observar as pessoas. Não é só se mover, não é só correr, não é só ter uma agenda cheia, não é só dizer que estar ocupado. Hoje as pessoas têm um orgulho tremendo de falar, eu estou correndo, a minha vida está muito ocupada, a minha agenda está cheia.
Aqui com Jesus eu aprendo que muitas vezes eu preciso parar, e eu preciso observar as pessoas. O verso 36 começa com Jesus dizendo, ao ver as multidões. Ao ver as multidões nos ensina que Jesus não estava só pregando para uma multidão, que Ele não estava só falando para uma grande população. Ao ver as multidões nos ensina que Jesus estava atento. Ele não via a multidão, Ele não via as pessoas como um número, Ele não via as pessoas como um problema, Ele via as pessoas, como histórias, como filhos e filhas, de forma que ao fazer então a sua observação, Ele chega a uma conclusão: elas são como ovelhas sem pastor. No Antigo Testamento, o pastor era visto como um líder que cuidava do seu rebanho. O Antigo Testamento trata o pastor como alguém que cuida do rebanho. Então a falta de um pastor faz com que as ovelhas fiquem perdidas. A falta de uma liderança espiritual faz com que as pessoas fiquem confusas. Elas se perdem no caminho. A imagem da ovelha sem pastor que Jesus está trazendo aqui, ela é muito forte. Porque Jesus não anula tudo o que foi ensinado, Ele não anula tudo o que foi dito no Antigo Testamento, Ele está trazendo toda essa contextualização. Em Israel, por exemplo, o pastor é uma figura essencial, que simboliza proteção e orientação espiritual. No Novo Testamento, Jesus usa essa metáfora para nos mostrar que sem um pastor, as ovelhas se perdem. O uivo do lobo, ele tem o poder, e já foi provado cientificamente, de causar confusão mental. Quando o lobo uiva, as ovelhas ficam confusas, porque aquele som tem o poder de trazer uma confusão mental à mente das ovelhas. Assim é o diabo na vida, assim é o diabo, é assim que ele trabalha, procurando confundir, procurando trazer confusão mental, e muitas vezes ele vai usar a própria palavra de Deus, assim como ele fez com Jesus Cristo, usando o texto bíblico para tentar confundi-lo. Olha a ousadia do nosso inimigo. E muitas vezes o pastor é aquele que vai dizer: não, isso não está certo. Você precisa olhar para o texto, você precisa entender o contexto, você precisa entender a história, você precisa saber a vontade, conhecer a vontade de Deus. Jesus aqui está dizendo que há um vazio no meio da multidão, e que há ao mesmo tempo uma urgência de líderes espirituais, para que a multidão não se perca. Querido, todas as vezes que o inimigo quer destruir você, ele vai tentar criar uma ruptura entre você e as autoridades espirituais que Deus colocou na sua vida. Numa primeira instância, o inimigo vai trabalhar para destruir a sua relação com os seus pais. Ele vai tentar fazer com que haja um abismo. E olha, se essa não é uma geração de orfandade, e olha, se nós não estamos vivendo um tempo onde o coração dos pais e o coração dos filhos estão rompidos. Numa primeira instância, o inimigo vai quebrar a sua relação com a primeira autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida, que são os seus pais. Mas, se ele quer continuar destruindo a sua vida, ele continuará trabalhando para romper toda a autoridade espiritual que Deus colocar sobre a sua vida. Seja o seu líder de célula, seja o seu discipulador, seja o seu pastor. Entenda isso, todas as vezes que começar a acontecer no seu coração um distanciamento, uma ruptura, um incômodo em relação a uma autoridade espiritual, entenda, há um prenúncio de uma crise maior. Esse é um prenúncio de uma crise conjugal, é um prenúncio de uma crise financeira, é um prenúncio de uma crise de fé. Porque dentro do corpo de Cristo, debaixo da liderança dos seus pais, debaixo da liderança do seu pastor, do seu discipulador, daqueles que Deus colocou na sua vida, o seu marido ou algum parente, você está protegido. O inimigo lança uma seta contra você dizendo: você não é salvo, você não é homem de Deus. E aí você começa a acreditar naquilo, até que você chega para um líder espiritual e você diz: olha, eu estou vivendo uma crise de fé. E aí ele pode olhar para você e falar assim: não, você é salvo de verdade.
Pelas árvores, pelos frutos conhecereis a árvore, e você tem fruto de arrependimento. Sim, você errou, sim, você pecou, mas dá para ver o Espírito Santo agindo na sua vida. Você é salvo, você não precisa ter uma crise de fé. Não, pastor, eu acho que eu não tenho chamado, eu estou vivendo uma crise aqui, eu acho que eu confundi. Não, dá para ver que você é alguém chamado por Deus. Então quando eu estou fora do corpo, quando eu estou fora dessa relação, o inimigo lança uma seta inflamada e aquilo cai no meu coração, e eu não tenho alguém para me confrontar. Eu não tenho alguém muitas vezes para me chacoalhar, para colocar os meus pés no chão, e é assim que muitos cristãos estão se perdendo. Mas com Jesus aqui nós aprendemos que nós precisamos olhar para as pessoas. Nós precisamos muitas vezes parar a nossa correria e olhar para as pessoas, porque tem muitas pessoas do nosso lado que estão como ovelhas sem pastor. Há muitas pessoas que estão aqui me ouvindo, mas são como ovelhas sem pastor. Jesus estava ali pregando a palavra, ensinando, mas naquele grupo haviam centenas de pessoas que eram como ovelhas sem pastor. Dentro da sua casa pode ter pessoas que estão como ovelhas sem pastor, mas a sua correria, a sua agenda cheia, a sua agenda ocupada, faz com que você não perceba que o teu cônjuge está tendo uma crise de fé, que o teu cônjuge está perdendo o brilho nos olhos, faz com que você não perceba que os teus filhos estão frios espiritualmente, que eles estão apenas cumprindo a tabela, mas que eles não estão entendendo o que está acontecendo. A nossa correria, a nossa agenda cheia faz com que a gente não perceba muitas vezes que aqueles que estão do nosso lado estão desanimando. Então nós precisamos muitas vezes parar para prestar atenção e olhar. E quando nós olhamos, nós começamos a perceber coisas que antes não estavam tão claras assim. Eu quero te dar alguns exemplos da vida de Jesus. Em Lucas 7, por exemplo, Jesus, ele vai visitar uma cidade chamada Naim. E o texto diz que quando ele entra em Naim, ele vê uma grande multidão. E quando ele olha para aquela multidão, ele viu um funeral. E quando ele olha para o funeral, ele vê uma viúva. E quando ele olha para aquela viúva, ele vê uma mãe enterrando o seu único filho. Esse é o exemplo do olhar de Cristo. Quando ele olha para a multidão, ele observa o que está acontecendo. E ao observar o que está acontecendo, ele consegue diagnosticar qual é o verdadeiro problema para que ele possa agir. Marcos 10, 21, Jesus olhou para ele e então o amou. Lucas 10, 33, quando o viu, teve piedade. Daqui de cima hoje, eu vejo centenas de pessoas. E talvez você que esteja sentado aí, você pega o seu celular, entra nas redes sociais, porque você está pensando assim, o pastor está vendo centenas de pessoas, ele não está me vendo. Mas no meio de centenas de pessoas, eu posso ver você. Às vezes você está aí, você está fazendo uma afeição de quem está rejeitando a palavra, de quem não concorda, uma afeição de quem não está gostando do que está sendo dito, e você pensa assim, não, como ele está vendo centenas e centenas de pessoas, ele não consegue perceber, mas no meio dessa multidão de pessoas, eu consigo parar e olhar para você. Eu consigo ver o meu amigo Jean, que está sentado bem ali. E ao olhar para o Jean, eu consigo me lembrar dos últimos 6 anos, servindo, trabalhando juntos na Rede Batista de Educação. Ao olhar aqui para esse banco ainda, eu consigo ver o César. E eu consigo me lembrar da primeira vez que eu vi o César, lá no Colégio Batista Buritis. Eu consigo me lembrar que naquele dia as suas filhas estavam cantando, e eu fiquei pensando, que família abençoada. Uma família inteira servindo ao Senhor ali naquele lugar. Sabe, ainda olhando para essa multidão de pessoas, eu consigo ver o Wesley e a Gabi. E eu consigo me lembrar de que eles chegaram aqui na PIBBH junto comigo, lá em 2018. E que passaram por todos os processos que nós vivemos e estão aqui servindo ao Senhor. Eu consigo me lembrar que essa orquestra aqui foi um sonho que primeiro nasceu no coração deles.
Eu consigo me lembrar do Wesley trazendo os instrumentos lá de São Paulo no carro dele. Deu 2, 3 viagens, e os instrumentos ficaram aqui muito tempo, e a gente tentava começar e não conseguia. E então, acho que o irmão do Wesley precisou, ele levou os instrumentos, e aí meses depois, aquilo começou. Mas eu consigo lembrar que essa semente nasceu no coração deles. Olhando aqui, eu consigo ver as histórias, eu consigo olhar para cada um de vocês. Eu estou vendo ali a minha tia Adélia, sentada ali atrás. Me lembro de que quando eu era criança, ia dormir na casa dela, dormia na sala da sua casa. Morava em Betim, às vezes para vir aqui na PBH, eu precisava dormir na casa de alguns tios e familiares. E o meu tio conta essa história até hoje. Ele apagava a luz, quando ele entrava para o quarto, eu ia lá e eu acendia a luz. E nós ficávamos a noite inteira nessa briga. Ele apagava a luz, ele entrava para o quarto e eu acendia a luz, porque eu estava com medo. Eu consigo olhar para ela e eu consigo me lembrar dessa história. Eu posso sim ver uma multidão de pessoas, mas eu também consigo olhar para você. Eu consigo também perceber você, eu consigo também saber o que você está sentindo, e é sobre isso. Não é sobre apenas se mover, não é sobre apenas andar por aí, é sobre perceber as pessoas, é perceber a presença do pastor Osimar aqui. Fica o convite estendido. Na sexta-feira nós teremos aqui a celebração dos 74 anos da ABC, aqui na PBH, uma grande festa de celebração pela nossa Associação Batista Central, e você está convidado para fazer parte dessa festa. Consigo olhar para a história do Osimar e ver o quanto ele foi usado por Deus aqui na nossa capital mineira. Então é sobre isso, é sobre olhar para você, é sobre perceber você. Eu olho para o Leandro Aristides, lembro ainda quando ele servia a Deus na mesma igreja do meu cunhado, Progresso, Batista do Progresso. Depois me lembro deles numa praia, a gente numa praia, eu ainda pastoreava em São Paulo. Nós fomos para uma praia no Rio de Janeiro, e meu cunhado havia convidado, e nós tivemos um tempo de qualidade ali naquela praia, meados de 2015, 14, não me lembro exatamente, mas eu consigo me lembrar. É sobre isso, é sobre você perceber as pessoas, olhar para as pessoas, entender as pessoas. Por quê? Porque o amor começa com um olhar. O amor, ele é precedido de um olhar. Muitas vezes eu não amo porque eu não olhei. Muitas vezes eu não consigo amar porque eu não desenvolvi um olhar de graça. Muitas vezes eu não consigo amar porque eu olho e eu julgo o outro como se tudo que ele estivesse fazendo é obrigação dele. Ele tem que fazer. É isso que eu espero dele. Mas entenda uma coisa: por mais que algumas pessoas tenham uma função, a maneira como ela faz é dela. E se ela está fazendo bem, se ela está fazendo muito, você precisa ter um olhar de graça, de reconhecimento. Gente, o amor começa com um olhar. Se nós ajudamos uma pessoa, mas não olhamos para ela, se nós servimos a uma pessoa, mas não gastamos tempo olhando para ela, sentindo o que ela sente, ouvindo a sua dor, o que nós fazemos é assistencialismo, não é amor. Se eu venho servir no mercado solidário da igreja, e eu entrego para uma pessoa um presto barba, mas eu não olho para ela, e eu não entendo o que aquilo significa para ela, é assistencialismo, não é amor. Se eu penso assim, não é papel da igreja dar para uma pessoa um creme de pentear. A gente deveria estar dando uma cesta básica, não um creme de pentear. É assistencialismo, não é amor. Porque eu não consigo perceber a falta que aquilo está fazendo para aquela pessoa. O efeito que aquilo traz naquela vida. O verdadeiro amor, então, ele olha, ele para, ele sente e ele ajuda. Agora, por que desviamos tanto o nosso olhar daqueles que sofrem? Por que nós desviamos o nosso olhar dos nossos líderes? Por que nós desviamos o nosso olhar daqueles que estão do nosso lado? Por que nós desviamos o nosso olhar daqueles que passam necessidade? Porque o olhar gera amor, e nós não queremos amar. Mas a Bíblia diz: se vocês não amam, vocês não são meus filhos. Se vocês não amam, vocês não têm o Espírito Santo dentro de vocês.
Nós desviamos o nosso olhar porque o olhar gera o amor, e o amor gera compromisso, e o amor gera desafio, e o amor muda a nossa agenda, e o amor gera responsabilidade. Ao entrar em Naim, Jesus viu aquela multidão, olhou para a multidão, viu um funeral, olhou para o funeral, viu uma mulher, olhou para a mulher, viu uma viúva, olhou para a viúva, viu uma mãe enterrar o seu único filho. Sabe o que ele fez? Mudou a sua agenda, ele foi lá, e ao tocar naquele morto, ele ficou diante da lei impuro, mas ele pagou o preço. É isso que o amor faz com a gente, ele faz a gente pagar o preço. Qual é o estilo de vida do cristão? Qual é o estilo de vida de um filho de Deus? Qual é o estilo de vida de todos os membros da PIB-BH? Manifestar o reino enquanto você se movimenta na cidade. Tirar um tempo para observar a cidade, olhar as pessoas, perceber as pessoas. Em terceiro lugar, pedir a Deus que dê para você compaixão. Pedir a Deus que nutra no seu coração compaixão. Ao ver as multidões, o texto diz, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Compaixão é um verbo no grego que significa uma emoção profunda, vinda do íntimo do seu ser. É isso que Jesus sentiu quando ele viu a multidão. Não era uma questão de eu tenho que fazer, não é uma questão de que é certo fazer, não é uma questão de que eu sou filho de Deus e eu vim para isso, é uma questão de que ele sentiu uma emoção profunda. Compaixão no hebraico traz a ideia de um sentimento proveniente do útero materno. Compaixão no hebraico traz a ideia do mesmo sentimento que uma mãe tem por o seu filho, pelo seu filho. É um sentimento forte, é um sentimento instintivo, é um sentimento profundo que faz com que ela seja capaz de dar a sua própria vida para salvá-lo. É sobre esse tipo de amor que Jesus está falando. É sobre esse tipo de sentimento que Jesus está falando. Isaías 49:15, olha o que está escrito: será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê? Embora ela possa esquecê-lo, e a gente tem visto que isso sim pode acontecer. Ele diz assim, eu não me esquecerei de vocês. Deus está dizendo, a minha compaixão por vocês, ela é mais forte do que o amor que uma mãe tem pelo seu filho. É assim que Deus olha para você. Esse é o amor que Deus tem por você. Instintivo, profundo, mais forte do que o amor de uma mãe pelos seus filhos. Deus revela o seu caráter como alguém compassivo em toda a Escritura. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, o salmista diz, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Deus está dizendo, olha, eu amo vocês mais do que uma mãe ama os seus filhos, e mais do que um pai ama os seus filhos. Assim é o meu amor por vocês, é assim que eu olho para vocês. Quando eu vejo vocês, eu não estou vendo uma multidão, eu não estou vendo número, eu não estou vendo problema, eu estou vendo os meus filhos, os quais eu amo. No grego, a palavra compaixão significa estranhas, vísceras, pois na cultura judaica o intestino era visto como o segundo cérebro. Na cultura judaica, mais poderoso do que o nosso cérebro é o nosso instinto. Por isso que há muitos textos dizendo que a idolatria é um pecado que você é movido pelo estômago. Em outras palavras, o que está acontecendo aqui é uma completude do que é a compaixão. A compaixão, ela é instintiva, ela é uma emoção, mas a compaixão também é racional. A compaixão, ela é racional, ela é emocional, mas ela também é acompanhada de uma ação. Você sabe que é compaixão quando você pensa, quando você sente, quando você age. Você sabe que você tem compaixão quando você viu, quando você percebeu, quando você teve uma ideia, quando você sentiu, mas quando você completou aquilo com uma ação. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê compaixão.
Nós precisamos pedir a Deus que mude a nossa agenda. A nossa agenda está muito focada no ter. É assim que viviam os gentios, a Bíblia diz. A nossa agenda está muito focada no acumular, no possuir. A Bíblia diz que é assim que vivem os pagãos. A nossa agenda precisa ser ajustada à agenda de Deus, ao que Ele está fazendo, ao que Ele quer que façamos. Nós precisamos orar pedindo a Deus para mudar o nosso ritmo de vida. Nós precisamos orar pedindo a Deus que mude o nosso olhar. Porque nós olhamos para o outro já condenando o outro. Nosso olhar não é um olhar de graça. Nós não olhamos para as pessoas como elas foram criadas para ser, mas como elas estão. Um olhar carnal, desprovido da espiritualidade divina. 1 João 3,17, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se a sua compaixão é algo que você pensa e sente, mas não faz, o texto está dizendo como que você pode falar que o amor de Deus está em você? O amor de Deus a gente não improvisa, nós só damos daquilo que temos. E se você não tem dado, é porque provavelmente você não tem. Assim como Jesus via as ovelhas sem pastor, nós devemos olhar para aqueles que estão perdidos espiritualmente com o mesmo coração compassivo. Evangelizar não por obrigação, mas por uma vontade de ver aquela pessoa viver uma vida diferente. Evangelizar não porque é a agenda da igreja, mas porque eu desejo ver aquela pessoa tendo uma vida plena, uma vida abundante. Evangelizar não porque eu estou sendo constrangido ou obrigado, mas porque eu entendo que evangelizar é a minha missão. Assim como Jesus agiu em prol das pessoas, nós precisamos também repartir. E lembra, é uma estratégia nossa, repartir como o Evangelho nos ensina, não há sobras. Repartir primeiro, repartir primeiro, repartir primeiro. Jesus ensinou que a compaixão deve ser expressa inclusive no perdão. Em Mateus 18, 27, ele diz assim: o servo daquele senhor teve compaixão dele e perdoou a sua dívida. Perdoar não é ignorar que o outro errou. Perdoar é escolher a misericórdia ao invés da vingança. Ele errou comigo. E porque ele errou comigo, agora eu posso privá-lo da minha presença. Porque ele errou comigo, eu posso privá-lo da minha benevolência. Porque ele errou comigo, eu posso privá-lo da minha graça. Mas perdão, sabe o que é? Ele errou comigo, mas eu não vou ser vingativo com ele. Eu vou escolher o caminho da misericórdia e o caminho da compaixão. O amor começa com o olhar. Jesus não vê um drogado, ele vê alguém desesperado por sanar a sua dor. Jesus não vê um alcoólatra, ele vê alguém que já não sabe mais o que fazer para anestesiar a sua crise. Jesus não vê um imoral, ele vê alguém desesperado por preencher os seus vazios existenciais. Jesus não vê um corrupto, ele vê um homem perdido. Jesus não vê um rebelde, ele vê uma ovelha sem pastor. O amor começa com o olhar. Peça a Deus que mude o seu olhar. Peça a Deus que mude o seu olhar. Peça a Deus para você ver as pessoas não como elas estão e não o que elas estão fazendo agora, mas o que elas foram criadas para ser e o que elas nasceram para fazer. Em primeiro lugar, manifeste o reino enquanto você se movimenta. Em segundo lugar, tire um tempo para observar as pessoas. Em terceiro lugar, peça para Deus te dar compaixão pelas vidas perdidas. Em quarto lugar, ore para que Deus envie trabalhadores. Verso 37, então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, o Senhor da seara que envie trabalhadores. Seara significa colheita. Deus não está te chamando agora para plantar a igreja. Ele está dizendo que agora é tempo de colher. A seara no grego traz a ideia de uma colheita de discípulos. O que Jesus está falando para a igreja é o seguinte: tem muita gente para ser colhida.
Só que a figura da colheita e a metáfora da colheita nos traz a ideia de que se não colhermos no tempo certo, nós perderemos os frutos. Se não agirmos com urgência, se não entendermos o caráter emergencial da colheita, nós perderemos o fruto. Agora, há um contraste aqui, porque a seara é grande e os trabalhadores são... Sabe por que os trabalhadores são poucos? Porque todos aqueles que Deus fez, presta atenção nisso, todos aqueles que Deus criou, todos aqueles que Deus deu o fôlego da vida, são muitos. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Só no Brasil, nós somos a maioria evangélica. Mais de 50% da nação se diz evangélica, de alguma religião gospel que existe por aí. Mas por que os trabalhadores são poucos? Porque nós nos perdemos no caminho. O que é um trabalhador na visão do mundo? Alguém que trabalha para sustentar a sua casa. Mas o que é um trabalhador no reino de Deus? Alguém que trabalha para fazer discípulos. Pastor, então para trabalhar para Deus eu preciso deixar de trabalhar para o mundo? Não, o que você precisa entender é que o seu trabalho não é um fim em si mesmo. Você não trabalha para sustentar a sua casa, você trabalha para fazer discípulos. O Senhor diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. O Senhor diz, o passarinho não trabalha, come do melhor dessa terra, o lírio não trabalha, não ajunta e veste do melhor dessa terra. É Deus que sustenta você. Foi Deus que te deu o fôlego da vida nessa manhã. Deixa de ser descrente. Deixa de ter um coração duro, deixa de ser incrédulo. Se o Senhor disser não acorda, você não acorda. Se Ele tirar a sua saúde, você não tem como trabalhar e nem sustentar a sua casa. É o Senhor que sustenta a sua casa. Deixa de ser orgulhoso, de pensar que o teu sustento vem de você. Você não consegue nem se manter vivo sem Ele. Você não consegue desenvolver criatividade e inteligência sem Ele. Você não consegue se conectar com as pessoas sem Ele. Tem tudo a ver com Ele. O seu trabalho não é um fim em si mesmo. O seu trabalho é uma estratégia de Deus para alcançar as pessoas que estão naquele lugar. Você foi colocado naquele lugar para fazer discípulos. Você foi colocado no seu prédio para fazer discípulos. Você foi colocado aonde você estuda para fazer discípulos. Agora, se você foca na missão, se você faz discípulos, então você vai entender uma coisa que se chama provisão, que é diferente de salário. Salário acaba, a provisão não acaba. Salário é contado, a provisão multiplica. Tem muito cristão que tem salário, mas não tem provisão, porque é incrédulo, é orgulhoso, é arrogante, espiritualmente arrogante. Ele não entendeu a missão. Por isso que, embora a seara seja grande, os trabalhadores são poucos, porque as pessoas se perderam no caminho. Essa vida não é a nossa casa. Nós não estamos em casa, mas tem gente fazendo do caminho a morada, tem gente fazendo do trajeto a sua casa. Nós estamos a caminho de casa, e no caminho de casa a nossa missão é levar as pessoas para casa também. Então, diante dessa realidade, Jesus está dizendo: igreja, ora. Só que sabe quem deve orar pedindo a Deus para enviar discípulos? Quem está trabalhando. Quem está trabalhando no reino, quem está fazendo discípulos. A oração que será ouvida é a oração de alguém que está na grande comissão. Jesus diz: eis que estarei convosco. Convosco quem? Com quem cumpre a grande comissão. Com quem está fazendo discípulos. A oração de quem está distraído é detestável aos olhos do Senhor. Nós falamos sobre isso essa semana inteira, na nossa campanha de jejum e oração. Então o nosso papel, o papel de quem? De quem trabalha no reino de Deus, de quem faz discípulos, é orar, dizendo: Deus, desperta a tua igreja. Desperta aqueles que estão vivendo em miséria, para que eles entendam, essa não é a vontade do Senhor. A miséria deles, a dificuldade financeira, a crise é consequência de um coração idólatra.
Desperta espiritualmente, acorda a tua igreja. Sabe o que Deus te fez para fazer? Discípulos. Sabe o que você nasceu para fazer? Discípulos. Sabe o que você vai ter que prestar contas para Deus no final da sua vida? Sobre quantos discípulos você fez. Essa foi a única coisa que Ele pediu para você fazer. Fazer discípulos. Em primeiro lugar, manifeste o reino de Deus enquanto você se movimenta na cidade. Em segundo lugar, tire um tempo para observar as pessoas. Em terceiro lugar, peça a Deus que te dê compaixão pelas vidas perdidas. Em quarto lugar, ore para que Deus envie os trabalhadores. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. O que você precisa responder para Deus nessa hora é o que você está esperando. Se Jesus disse que estaria com você todos os dias, o que você está esperando? Se Jesus disse que te daria autoridade, o que você está esperando? Se Jesus disse que você faria obras ainda maiores, então o que é que você está esperando? É isso que você precisa responder para Ele na sua oração. Deus, eu quero pedir ao Senhor que nos desperte nessa manhã, Pai. A única coisa que o Senhor nos pediu para fazer é discípulos. Mas nós estamos distraídos. Muda a nossa maneira de olhar para a vida, muda a nossa maneira de olhar para a agenda, muda a nossa maneira de olhar para as pessoas. Nos dê compaixão pelas vidas perdidas, ó Pai. Nos ensine a olhar para as pessoas como o Senhor olha. Nos dê amor sacrificial, compaixão divina, para que possamos socorrer as pessoas. E nos ajude a fazer discípulos. E fazer discípulos nada mais é do que fazer amigos espirituais. Apresentando Jesus e trazendo essas pessoas para dentro da nossa família espiritual. Mova a nossa igreja debaixo dessa direção que o Senhor tem nos dado. Não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...